Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. É o seu nome. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Por esta grande oportunidade que o Senhor está O Senhor é concedendo a cada um de nós. maravilhoso. Glória a Amém. Deus. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso ajudador, Graças a Deus. é o nosso Salvador. Aleluia. Amém. Obrigado, Só o Senhor. Senhor abençoa. É verdade. Só o Graças a Senhor Deus. É verdade, Senhor. Amém. É verdade, Senhor. Só o Senhor salva. Amém, Jesus. Só o Senhor cura. Amém, Jesus. Amém. Só o Senhor Amém, liberta. Jesus. Amém. 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 Querido, mais uma vez te pedimos, Glória a Deus. Aleluia. pedimos ao Senhor por aquela unção Sim, especial meu Pai, meu Pai, meu Pai. para que venha sobre cada um de nós, Senhor, nós para que a sua santa e Glória a preciosa Deus. palavra Sim, Senhor. possa encontrar lugar Sim, nos Amém. nossos corações. Glória a Pai. Deus. Amém. Aleluia. Perdoe as nossas falhas, Pai, perdoa. as nossas fraquezas Tenha misericórdia. e aceite a nossa gratidão. Deus nos ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te imploramos, Glória a Senhor. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Aproveitando enquanto estamos de pé, Obrigado, Jesus. vamos ler o livro dos Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16, Amém. do verso 23 ao verso 30. Louvado seja Deus, Obrigado, Jesus. Ele é digno de toda honra, Amém, de toda Jesus. glória. É Amém. verdade, glória a Deus. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Aleluia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém. Glória a Que Deus. o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta noite. Ainda com nossos olhos fechados, aqui tem um pedido de oração pela irmã Teresa. Ela encontra-se enferma
E também vamos aproveitar e apresentar o irmão Manuzinho de Cabrera do Rocha e a irmã Sebastiana Guiar de Cabrera do Rocha, esposa do irmão Manuzinho, que também estão enfermos, né? Esse negócio, essa doença chamada chikungunya, apertando o povo, não é fácil. E você também pode, se precisa de alguma ajuda divina nesta hora, que eu creio que todos nós precisamos, Amém. levantemos nossas mãos e Ele sabe o que é que, qual é a súplica e qual é o agradecimento que se encontra por detrás de minha mão Amém. e por detrás de sua mão. Amém. Grande Deus, aqui está esse pedido de oração Tu és maravilhoso. da irmã Teresa Tu és maravilhoso, Senhor. e também apresentamos o irmão Manuzinho e a sua esposa, a irmã Sebastiana Aguiar. Amém. E também Glória a Deus. nós que estamos aqui, todos nós Tenha misericórdia de nós. temos um pedido apresentado ao Senhor por detrás de nossas mãos Amém. e também muito por agradecer. Amém. Muito obrigado, Jesus. Por isso te pedimos por estas bênçãos Senhor, pelas bênçãos. e também já te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos Jesus. para o Senhor repreender as eternidades Glória a e Deus. para ajudar a cada um de nós nesta caminhada, Pai. Porque poderoso é o Senhor e poderosa é a sua santa palavra. Amém. E o Senhor diz em sua santa e preciosa palavra: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo é que apresentamos estes irmãos enfermos Aleluia. para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar. Obrigado, Jesus. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E as nossas boas-vindas ao nosso visitante, ao esposo da Amém. irmã Paula. Né? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela Amém. visita. Amém. Graças Sempre é um prazer para nós, muito Amém. grande, Amém. ter em nosso meio. Amém. Amém. Que Deus possa Amém. abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. A Glória. melhor viagem que nós fazemos É é verdade. quando a gente sai de casa dizendo: vou para a igreja, vou adorar a É Deus, verdade. É verdade. vou ouvir a palavra de Deus, porque Amém. o poder para transformar está na palavra de Deus. Amém. Jesus. Amém. É verdade. E Deus é tão maravilhoso, tão bom, que quando a gente aceita Ele, aí o nosso passado, Ele não leva em conta. Como é bom, por isso que é bom servir a Deus. Amém. Aleluia. Porque o desejo de Deus é que todo ser humano chegue ao conhecimento da verdade. Porque Deus não deseja que ninguém se perca. Oh, coisa boa. Mas mesmo Deus sabendo que nem todos iriam chegar ao conhecimento da verdade, mas Ele de antemão viu que alguém Amém. ia chegar ao conhecimento da Glória a verdade. Deus. Amém. E eu e mais alguns têm chegado ao conhecimento da verdade, não é porque somos melhores do que ninguém, não, de maneira nenhuma. É porque Deus é bom. Amém. E Amém. simplesmente Ele cruzou o meu caminho e o seu caminho. Glória a Deus. E eu creio que enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, Ele continua cruzando o caminho dela. Aleluia. Então, bem-aventurados são aqueles que o aceitam. Glória a Deus. Amém? Amém. Verdade. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Quando Senhor. a gente começa a pensar, olhando na Bíblia, todos nós estávamos perdidos. Não tinha como ser salvo. É verdade. Não tinha como ter vida, não tínhamos como ter vida eterna. Aí Deus providenciou esta maneira para mim poder ter vida eterna, Oh, glória. para você poder ter vida eterna, Amém. Glória a Deus. deixando chegar até nós a sua palavra. Amém, Amém. Jesus. É verdade.
Como isso é glorioso. Isso é verdade. Muito glorioso. É verdade. Amém. É por isso que o profeta diz que quando você se converte, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, então você alcança essa vida eterna. Aí você não quer isso só para você, você quer isso para mais alguém. É verdade. Quer isso para mais alguém. Graças a Deus. Aleluia. E nós vamos meditar um pouquinho nesta noite É verdade. sobre a igreja tem falhado com Deus. Se você olhar aqui, falando, a igreja tem falhado com Deus. A igreja quer dizer a denominação, a igreja nominal. A igreja denominada, a igreja organizada. A igreja que o homem passa a ser a liderança, ela tem falhado com Deus. Nós olhando aqui essa escritura acerca de Sansão, ali estavam os filisteus agradecendo a Deus pela vitória do Deus dele sobre Jeová. O Deus dos filisteus era o Deus Dagon, Deus peixe. Dagon é peixe. E era o Deus dos filisteus. E resultado, Deus não havia falhado ali. Amém. Quem falhou foi o servo de Deus. Quem falhou foi Sansão, não foi Deus. Encontramos ali Sansão naquela condição, vencido pelos filisteus, e os filisteus louvando ao Deus deles. Deus vem, um trimote que nem vê, nem fala, Deus que não existe. Como diz o Salmo 115, tem olho, mas não vê, mão, mas não apalpa, nariz, mas não cheira, pé, mas não anda. Assim era o Deus, são os deuses das nações, enquanto que o nosso Deus tem vida. Glória a Deus. Tem poder. Amém. Aí então Sansão, aquele grande guerreiro de Deus, que ganhou tantas vitórias através do poder do grande Jeová, que é o Deus verdadeiro. Amém. Agora, vencido. Por quê? Porque fez aquilo que Deus disse para não fazer. É verdade. As pessoas confundem muito. Ah, não, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, Deus não vai ter misericórdia de ninguém. Ele está tendo agora. Ele está tendo agora porque Ele está ensinando a mim, a você e a todos nós como devemos proceder. É verdade. Amém? Amém. E Sansão, o grande homem de Deus, o servo de Deus naquele dia, o mensageiro de Deus naquele dia, o juiz de Israel, e foi juiz. No entanto, fez aquilo que Deus disse para não fazer. Aí caiu na mão do inimigo. A primeira coisa que o inimigo fez foi arrancar os olhos dele. Aí encontramos aqui os filisteus louvando, pulando, gritando, dançando e louvando a Deus, ao Deus deles, porque Dagon havia vencido Jeová. Nada, Dagon nunca venceu Jeová, Jeová nunca foi vencido. Amém. O grande Jeová nunca foi vencido, nem nunca será vencido. Aleluia. Quem falhou não foi Deus, quem falhou ali foi Sansão. O servo de Deus foi quem falhou. Você vê a igreja hoje, a condição que está, meu Deus do céu. O evangelho está em descrédito, sabe por quê? Por causa do comportamento da igreja. Por causa do comportamento do povo que diz cristãos vivendo qualquer classe de vida. Aí um diz, oxe, crente é assim, esse diz que é assim, aquele diz que é assim. Ah, então tudo é errado mesmo. Por causa da igreja, da condição da igreja, do mau comportamento da igreja, é que o evangelho está em descrédito, ninguém confia mais em ninguém, e assim sucessivamente. Mas até uma coisa, não foi Deus que falhou, não, é a igreja que falhou, não Deus, a igreja. Mas graças a Deus que a coisa é individual. Então Deus trata comigo individualmente, Deus trata com você individualmente, não importa o desleixo de A ou de B. Não importa a condição suja de A ou de B. Eu e você, que o nosso compromisso seja com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Isso é verdade. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus.
Aí vamos meditar um pouquinho aqui nesta mensagem que o profeta pregou, intitulada Uma Vez Mais. É verdade. Irmão, que coisa preciosa. Do parágrafo 42 ao parágrafo 53 desta mensagem, Uma Vez Mais, o profeta diz assim: que coisa triste de se ver. Ele leu este capítulo que nós acabamos de ler. Ele leu esta leitura de Juízes, capítulo 16, do verso 23 ao 30. Que coisa triste de se ver, você olhando aqueles ímpios, aqueles pagãos debochando do nosso Deus. É verdade. Como se Deus tivesse falhado. Deus nunca falhou. Quem falhou foi o servo de Deus. É verdade, Senhor. Foi o servo de Jeová. Glória a assim, Deus. sucessivamente. É verdade. E quantas vezes nós encontramos por aí o Evangelho sendo escarnecido por causa de certos pregadores, por causa de certas qualidades de gente que diz que são cristãs É verdade. ou cristãos e não tem um grande cristianismo. É verdade. Por isso muitos morrem na caminhada, por isso muitos tropeçam, por isso muitos não conseguem se firmar. Mas vamos se lembrar que ali é o ser humano, não é Deus, que Deus não mudou nada. Deus continua oferecendo bênção do mesmo jeito, oferecendo o seu poder do mesmo jeito, como Ele ofereceu lá para a igreja primitiva. Ele continua o mesmo Deus. É o ser humano que chega nessa condição. E Sansão chegou. É verdade. E o profeta chegou que diz que isto a condição, essa condição de Sansão é a condição da igreja caída. É verdade. Que coisa triste de ver. Deve ter sido uma tarde quente, o sol se pondo na sua grande celebração, e 3.000 filisteus olharam para baixo das galerias do estádio, assim que a dupla entrou. Que dupla? Sansão sendo guiado por uma criança. Cego. Pessoa cega, meu filho, é guiado por qualquer coisa. É verdade. Primeira coisa que o inimigo fez foi arrancar os olhos de Sansão. Meu Deus, é verdade. Oh, que coisa terrível. E Misericórdia. ali estava aquela multidão, e a multidão não era maior, porque o templo não cabia. Aonde foi realizado aquele evento, não cabia todo mundo. Então ali foram convidados só os principais, os grandes guerreiros. Só foi convidado a celebridade. Por exemplo, quando tem um jogo famoso lá no Maracanã, começam a vender os ingressos bem antes, daí a pouco não vendem mais, porque existe um limite para aquele estado suportar. Não é todos que querem assistir que podem entrar não, porque não há espaço. É verdade. Mesmo assim foi esse acontecimento lá, ali só estava naquele acontecimento os grandes guerreiros e a celebridade, a multidão lá, mais de 3.000 pessoas, debochando do nosso Deus. Oh, Levaram Jeová! Sansão ali para Glória a para ele ser palhaço para eles, e eles aplicando aquela glória a Dagon, pensando eles que Dagon tinha vencido o nosso Deus. Que engano. É verdade. Oh, É verdade. Deus é maior. Glória a Deus. Amém. Grandes senhores de guerra, honrados e suas senhoras com suas joias finas, inclinavam-se para dar uma boa olhada, enquanto o garoto guiava este homem cego. Os muros tinham ecoado a tarde toda com festança alcoólica, celebrando, aqui está o que me impede, diz o profeta, celebrando a vitória do Deus peixe, Dagon, sobre o servo de Jeová. Um bando de embriagados, de idólatras, de pagão, comemorando aquela festa, celebrando aquela vitória do Deus peixe Dagon sobre o servo de Deus, sobre o servo de Jeová. Que desgraça! Que coisa tinha acontecido! O homem tinha falhado. Quem falhou foi o homem. Quem falhou foi o ungido de Deus que falhou. É verdade, é verdade.
Você viu como uma coisa é tanto que Deus recomenda, tanto que Deus adverte aos seus ungidos, e sempre encontramos estas coisas acontecendo, esses desastres. Você está entendendo? Isto faz milhares morrerem, isto faz uma coisa desse tipo, faz milhares perderem a fé, e coisas terríveis acontecem. Por isso que o profeta diz: olhe somente para Jesus Cristo. Aleluia! Não tome outro exemplo para você. Amém. Somente Jesus Cristo. Amém. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. O homem tinha falhado. Não, Deus não tinha falhado. E o que Jeová teve de ter pensado enquanto ele olhava para baixo e via tudo isso acontecendo. E o que Jeová, e que o grande Jeová pensava. Já pensou, irmão, nisso aqui? Que coisa tremenda, hein? Oh, glória a Deus. Veja bem. Louvado seja Deus. Amém. E o que Jeová deve ter pensado enquanto ele olhava para baixo e via tudo isso acontecendo? Você já pensou Deus olhando para baixo e vendo aquela cena, aqueles pagãos debochando dele? Trouxeram o seu ungido para ser palhaço diante deles, fizeram ele dançar ali e deram gargalhadas. Deus é assim, Deus deixa o homem rir, deixa o homem debochar. Deus dá tempo, assim como Deus dá tempo para o ser humano se arrepender, dá também tempo para o ser humano debochar, para que um juízo maior venha sobre ele. Amém. Aleluia. Enquanto Deus está dando tempo ao homem se arrepender, é Deus chamando: venha. É verdade. Amém. Eu não quero que você enfrente o meu julgamento. Aleluia. Eu não quero me julgar. Eu quero livrar você do julgamento, porque lá no julgamento eu não vou poder te ajudar em nada. Eu quero te ajudar agora. Mas enquanto Deus oferece isso, Glória a Deus. o ímpio está debochando e Deus deixa ele debochar. É verdade. E debocharam, e riram, e fizeram todo tipo de trabalho, de coiseiras ali. E no entanto, como que Deus santo como o nosso, olhava para aquela cena e via tudo aquilo. Mas veja onde Sansão pediu para colocar ao garoto: me coloque entre as duas colunas do templo. Eu creio que Sansão conhecia aquele templo. Ele foi ali não para adorar Dagon. Ele passou ali algumas vezes, xingou Dagon. E eles tinham medo de Sansão. Só mencionar o nome de Sansão fazia os filisteus tremer de medo. Agora não, agora Sansão fazia o que queriam com ele. E Deus observando tudo aquilo. Mas Sansão mesmo naquela condição, Sansão disse: eu creio que Deus vai me ajudar pela última vez. Eita, Eu glória sei que o culpado de tudo isso sou eu. Aleluia. Grande Jeová está sendo debochado, estão zombando dele, criticando dele. Eu sou o culpado de toda esta coisa. Me coloque entre as duas colunas. Deus é maior. E ali foi colocado, e enquanto aquele bando de beberrão, com aquelas mulheres seminuas, com aquela nojeira ali, zombando do grande Jeová, eles nem perceberam que Sansão estava orando. E você vê enquanto o mundo está morrendo por causa do comportamento da igreja. Você vê o evangelho sendo debochado por aí por causa do comportamento da igreja nominal, por causa do comportamento de crente desleixado. Mas só tem uma coisa: se esquecem que tem alguém que está firmado na verdade. Eita, glória. Mediante tanta coisa fora das escrituras, É verdade. ainda existe cristão convertido, orando, É dizendo: verdade. Deus, É verdade. a sua palavra é a verdade. Glória a Deus. Deus, eu quero viver a sua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? E é por isso que a gente tem como caminhar servindo a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Amém.
E enquanto eles faziam aquilo, aquela orgia terrível, Sansão ali orou pela última vez. Somente uma vez mais, Senhor, me dê força, arrastou as colunas sobre ele, caiu todo ali. Ele morreu, mas também todos que estavam ali morreram também. Grande Deus. Amém? Amém. Grande Deus, grande Deus. É assim. Grande Deus. Que Deus ajude a cada um de nós. Deus é vitorioso. Para que diante de tanto comportamento vergonhoso que o mundo religioso vive cometendo, que nós possamos ter cuidado com o que a Bíblia diz. Amém. É esta palavra que mantém você de pé nesta caminhada. É esta palavra que faz com que eu e você, com que nós possamos enfrentar as tempestades e tantas coisas que a gente não sabe nem como dar conta, mas tem um Deus a nosso favor. Amém, amém, amém. Isso é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus das alturas. Ele é maravilhoso. E o que Jeová deve ter pensado enquanto ele olhava para baixo e via tudo isto acontecendo? A aglomeração de mulheres bêbadas, meio despidas, decoradas com finas joias, e arrumadas, seus maridos bêbados, bebendo e celebrando a um Deus peixe, um ídolo que tinha levado a vitória sobre o servo de Jeová. O jovem guiou o cambaleante homem cego no meio das colunas onde eles estavam, duas delas, segurando estas grandes colunas inclinadas, ou um grande pavilhão que se inclinava desta maneira, de duas enormes colunas, como posso imaginar o cenário, acolhendo o povo, os 3.000 senhores de guerra, todos lá em cima e Sansão lá embaixo. Todos na galeria, cada um esticava a cabeça para ver melhor, e rir, e dar gargalhadas, e agradecer a Dagon, porque pensavam eles que Dagon havia vencido o grande Jeová. Oh, que quadro! E duas enormes colunas, como posso imaginar o cenário, acolhendo o povo, os 3.000 senhores de guerra e as celebridades, os mais honrados soldados, os maiores guerreiros. Apenas as celebridades foram convidadas para este evento, porque era uma festa solene. Era uma festa de agradecimento a Dagon, porque segundo eles, Dagon havia vencido Jeová, o grande Deus. Dagon havia vencido o grande Deus Jeová. Está entendendo? E a festa era muito grande. E diante deles estava esta grande imagem de um peixe com sangue humano debaixo dela, sobre o altar, um sacrifício a este Deus peixe, uma estátua totalmente pagã que nem podia falar, ouvir, nem respirar, porque isso é de acordo com o Salmo 115. É verdade. Tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira. Eles, em sua ignorância, eles estavam adorando a este Deus, pensando que ele tinha lhes dado a vitória, uma celebração. E então, guiado para estas colunas do piso, onde todos podiam ver tudo, o evento principal estava prestes a acontecer. Tinha havido muitos entretenimentos naquele dia, mas o principal ficava para o último. Mas muitos entretenimentos tinham acontecido naquele dia. Isso é como assim, vamos comparar isso com a política. Você sabe que quando tem um político importante para a nossa cidade, o governador do estado vem aqui. Então é claro que na hora dos pronunciamentos, primeiro falam os vereadores, depois os cabos eleitorais. Não é assim?
Depois fala o deputado estadual, se estiver presente, o deputado federal, o vice-prefeito, o prefeito da cidade. Por último é o governador, que é o mais importante. Não é verdade? E ali naquele dia houve muitos entretenimentos. Mas o mais importante ficou para o final. Muitos entretenimentos, talvez como costumavam ter macacos, eles tinham gladiadores. E quando eles iam duelar e os gladiadores iriam dizer se a vítima que estava no chão deveria ser morta ou não. E eles tinham que ver derramamento de sangue. E todos os eventos que tinham acontecido, e agora a coisa principal ia acontecer. Os preliminares tinham acabado. E o principal evento era zombar de Jeová. O principal evento era zombar do nosso Deus. Tudo porque seu servo tinha falhado com ele. O servo de Jeová, que era Sansão, tinha falhado com Deus. E ali eles estavam zombando do nosso Deus. Vejam, Ele é Deus. O grande Jeová era Deus. Amém. E é Deus. Amém. E será sempre Deus. Amém. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele é Deus. Amém. Isto é verdade. Amém. Mas somos seus servos. Amém. E temos nossa comissão de levar adiante exatamente da maneira que ele disse que deveríamos levar. É isso que nós devemos fazer. Levar adiante. Exatamente da maneira que ele disse que deveríamos levar. Não importa quem falhou. Ou quem está falhando. Eu não sou obrigado a falhar porque alguém falhou. Você não é obrigado a falhar porque algum ungido de Deus falhou. Você não está obrigado a estar caído porque algum ungido de Deus está caído. Não. Vamos adiante. Aleluia. Amém. É verdade. Glória a Deus. Vamos continuar na caminhada. Glória a Deus. Porque quando um ungido cai, Deus não cai com aquilo não. Deus continua Deus. Glória. Amém. Ele unge os seus ungidos. Presta atenção que a palavra diz. Amém. Porque Deus não vai mudar nada porque o ungido dele caia. É verdade. Glória a Deus. Por isso o profeta diz: somos seus servos. Amém. E temos nossa comissão de levar adiante exatamente da maneira que ele disse que deveríamos levar. Se lá atrás foi dito: arrependa-se de seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo, para ter a vida eterna, ali foi ensinado ali assim. Amém. E enquanto Deus estiver chamando, é o mesmo chamamento, é a mesma chamada, porque sem o Espírito Santo não chegaremos a nenhum lugar de bom. Com o Espírito Santo, aí chegaremos aonde Deus quer que cheguemos. Amém? É por isso que nós encontramos estas coisas em Atos capítulo 2, verso 38, verso 39, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, amém? Atos 19, e encontramos o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9 e em Atos capítulo 22, dizendo que foi que o verdadeiro homem de Deus, Ananias, disse a ele o que ele deveria fazer. Glória. Porque Amém. quando ele estava rolando no chão, ele perguntou: e o que eu devo fazer, Senhor? O Senhor disse: vá à cidade, lá será dito a você o que você deve Louvado fazer. seja Deus. E como ele queria saber o que deveria fazer, teve que esperar 3 dias. É verdade. Graças Ficou ali 3 dias esperando. a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Deus tinha naquele lugar um homem chamado Ananias. Não é Ananias, esposo de Safira, não.
Um outro Ananias, um homem temente a Deus. Amém. Um homem que lia essa Bíblia, e essa Bíblia era a palavra de Deus para ele, como é para cada cristão hoje. Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia. Amém. Santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso o profeta diz: somos seus servos. Aleluia. E temos nossa comissão de levar adiante exatamente da maneira que ele disse, que o Senhor Jesus Cristo disse que deveríamos levar. Glória a Deus. Só é cada um de nós observar o que foi que o Senhor Jesus Cristo mandou Pedro, João, André, Felipe, Paulo e os demais convertidos lá atrás fazerem, e nós observar como eles fizeram e fazer da mesma maneira. Amém. Amém? É verdade. Glória a Deus! Aleluia. E as pessoas tivessem, cada ungido de Deus tivesse esse cuidado, nenhum cairia. Amém. Mas o ser humano é vaidoso. Sempre quando ele confia tanto que é ungido e pensa que pode fazer qualquer coisa, mesmo olhando o que aconteceu com Davi, mesmo olhando o que aconteceu com Saul, quero dizer, sim, com Saul, com Sansão, É verdade. mas pensa que hoje não, passa impune. Não, Deus nunca mudou. É verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Isso é verdade. Seu nome glorioso é santo. Glória a Deus. Então descobrimos que em suas condições de bêbados, irreverentes em que estavam os filisteus, e agora todos eles tinham se levantado porque houve um grande silêncio. Talvez uma trombeta tivesse soado, e eles iam ter o evento principal ao que eles estavam celebrando, trazendo adiante a testemunha de Jeová. E alguém anunciou, por certo, agora, gente, o melhor é agora. O inimigo, nosso inimigo, Dagon, nosso Deus, venceu o nosso inimigo. Dagon, nosso Deus, venceu o grande Jeová. E ele, vai, o servo dele vai entrar aqui e vai nos alegrar. Diante desse anúncio, todo mundo parou para assistir a cena, para assistir a entrada de Sansão, porque o grande homem, que era um terror para os filisteus, agora estava nas mãos dos filisteus. Oh, que coisa terrível! Eita, Jeová, glória a Deus. Coisa terrível. Irmão, quando você fica observando o dia que nós estamos vivendo, olha, a era de Laodiceia foi a pior de todas as eras. Essa era colocou Cristo para fora da igreja. Ele está na porta, batendo, desejando entrar. A terra cheia de religião. Tanta religião que o ser humano não sabe nem qual é que está certo. Não tem uma certa. Verdade. Todas as religiões da terra têm um homem na cabeça. Isso é nicolaítismo. E a religião que é verdadeira é a do Espírito Santo. É a única que é verdadeira. E o povo não quer mais. Glória. É verdade. E eu creio que nós estamos aqui porque estamos interessados na religião do Espírito Santo. Glória a Deus. Religião que não é uma ditadura, ela não impõe. Deus não impõe, Deus não é ditador. Ele chama, você ouve a voz dele, e ele transforma você, e dá prazer você seguir a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Não por imposição. Oh, Verdade, Jeová. Isso é verdade. oh Deus, santo é o seu nome. Eita, Deus tremendo. É verdade, meu Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. E ali estava. Então descobrimos que em suas condições de bêbados e irreverentes em que estavam, e agora todos eles tinham se levantado porque houve um grande silêncio, talvez uma trombeta tivesse soado. E eles iam ter o evento principal ao que eles estavam celebrando, trazendo adiante a testemunha de Jeová, que era Sansão, trazendo ali ao centro do pavilhão, para que todos eles pudessem zombar dele e fazer escárnio dele. Olhem para ele.
Olhe para Sansão, humilhado, quebrado, um símbolo de uma igreja caída. Sansão, você está entendendo? Ali, diante dos filisteus, diante de Dagom, humilhado, seus olhos quebrado, um símbolo de uma igreja caída, uma igreja que não quer mais do que a palavra diz, uma igreja que substituiu a palavra por credos, dogmas, tradições humanas e ideias humanas. E quantos ísimos têm torcido a mensagem da hora? É verdade. E só não se engana aqueles que realmente estão olhando para o que a Bíblia diz. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade. Porque o argumento é tão forte, o argumento é tão forte que os enredados vêm e usam um argumento tão forte que a Bíblia é abandonada e a mensagem também é abandonada. Enquanto que todo cristão sabe que a mensagem veio para ensinar os filhos de Deus a crer na Bíblia. Oh, aleluia. Amém. É verdade. E ali estava Sansão, humilhado, quebrado, um símbolo de uma igreja caída, espiritualmente despida, moralmente fragmentada, que exemplo é este da condição de hoje? Sansão, este era Sansão, Sansão o grande. Então este era ele, o grande e o poderoso instrumento de Deus. Ora, muitos filisteus, posso imaginar, aqueles senhores de guerra de pé ali, olhando ali. Ora, ao lembrar de seu nome, todo o país tremia. Ao lembrar o nome de Sansão, todo o país tremia. Você está entendendo? Apenas dizer Sansão, isso era tudo que você tinha que fazer. Apenas mencionar o nome Sansão, e todos tremiam ao ouvir seu nome, e agora olhem para ele. Você entendeu? Uma vez, só dizer, olha, Sansão está aqui, todo filisteu tremia de medo. E agora está ele nessa condição, vencido, porque não teve cuidado com a palavra. Oh Deus, ajude cada um de nós. Amém. Só mencionar o nome de Sansão naquele tempo fazia os filisteus tremer de medo. Sabe? Costumava ser que o nome do Senhor Jesus tinha grande reverência. As pessoas o honravam grandemente, uma vez, lá atrás. O nome do Senhor Jesus Cristo tinha uma grande reverência. As pessoas o honravam grandemente. E aqueles que o honravam podiam expulsar espíritos malignos através dele. E podiam fazer a natureza obedecer aos seus comandos através de seu nome. Amém? Amém. E porque tinha uma grande reverência. Lá atrás, hoje brincam com o nome de Jesus Cristo. Mas lá atrás, a sombra de Pedro, ó, só a sombra de Pedro curava os demônios. É verdade. Os enfermos, expulsava os demônios, só a sombra do apóstolo Pedro. Não precisava nem falar. Eita glória. Por quê? É verdade. Porque o homem era um homem de Deus. O apóstolo Pedro era um homem que reverenciava este nome de Deus. É verdade. É verdade. Os pecados cometidos às escondidas, quando chegavam diante deles, eram descobertos. Eita glória. Eles viviam, eles tinham um cuidado tão grande com a palavra, que não havia espaço para o pecado entre eles. Eita glória. Louvado seja Deus. Isso é verdade. Oh Senhor. Se olhar em Atos capítulo 5, É verdade. o que era que acontecia? Por que tanto poder? A reverência pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Com o tempo, as coisas vão relaxando,
e os líderes vão deixando a cerca cair, e esse nome de Jesus Cristo. Hoje, meu Deus do céu, vê que o povo não sabe nem aonde encontrar Jesus mais. Um corre para um lugar, não encontra, vai para outro lugar, não encontra, vai para uma igreja, não encontra. Antigamente era da denominação, agora vai para a igreja da mensagem, não encontra, vai para outra igreja, não vai encontrar nunca, porque nós só podemos encontrar Jesus é na palavra. Eita glória! Amém, Jesus. Aleluia! É verdade, na palavra. E a mesma política que existe nas denominações está no mesmo povo que diz que é da mensagem. É verdade, é verdade. Deus é maior. Mas o meu dever e o seu é reverenciar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu não tenho que esperar que ninguém melhore, nem você tem. Cada um de nós temos que procurar melhorar. Eita coisa boa, é verdade. Amém. Glória a Deus. Melhorar espiritualmente. Amém. Amém? Oh, irmão. É isso. Mas eu penso que Sansão aqui, quero fazer um paralelo com as modernas condições da igreja hoje. É um paralelo perfeito. A igreja há muito tempo tem perdido o seu respeito. Não porque Deus tem falhado com a igreja, mas a igreja tem falhado com Deus. Por que é que a igreja perdeu? Deus fez o que o profeta disse. A igreja muito tem perdido seu respeito. Antigamente a igreja era respeitada. Antigamente era respeitada. Os apóstolos estavam curando os enfermos. Aí então botaram eles na prisão. O sinédrio ameaçou, dizendo assim: vocês não falem mais no nome deste homem mais. Pedro e demais disseram assim: é claro que nós vamos obedecer a Deus, não é a vocês. Aí o sinédrio disse: vamos ter que matar eles. Aí foi, levantou-se Gamaliel e disse: deixa esses homens para lá. Mandou eles saírem. Aí disse: olha, se essa obra é do homem, ela vai se desfazer. Mas se não é, se é de Deus, se nós for mexer com ele, nós vamos ser encontrados combatendo contra Deus. É verdade. Entre o sinédrio só teve aquele que deu esse bom conselho. Aí depois chamaram eles e deram uma surrada neles, mas quanto mais surravam, mais eles davam glória a Deus. Eita, Mais eles pregavam o evangelho. aleluia! Amém. É verdade. Mais os enfermos eram curados. Amém, Jesus. Os demônios não podiam ver o apóstolo que já estava entrando em convulsão já, procurando lugar para sair. É verdade. Por quê? Porque os apóstolos reverenciavam esse nome. Oh, glória! Amém, amém, Senhor. Esse nome era poderoso, é poderoso e será poderoso. Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Mas, Jesus. com o tempo, a igreja foi deixando de reverenciar esse nome e veja a condição de ter chegado. Por que é que o irmão Brando, meu Deus do céu, tem muita gente, ó, só tocar no irmão Brando foi curado. É verdade. A reverência que o irmão Brando teve com Jesus Cristo. É verdade. Glória a Deus. É verdade. O mesmo poder era para estar no povo que diz que é da mensagem. É verdade. Mas com essa política que estão fazendo, irmão, nosso compromisso tem que ser com a palavra. Tenha misericórdia, Jesus. Por isso o profeta diz: olha, a igreja há muito tem perdido o seu respeito. Não porque Deus tem falhado com a igreja, mas a igreja tem falhado com Deus. Não é porque Deus tinha falhado com Sansão, mas Sansão tinha falhado com Deus. Você está entendendo? Amém. Não, Deus é bom, não tem problema eu fazer isso. Tem.
Deus é bom, isso é claro, não tem coisa melhor do que eu estar no livro do pecado e Deus me tirou de lá, e tem coisa melhor do que isso. Me tirou do livro do pecado, tirou você do livro do pecado, e disse, do mesmo jeito que ele disse com aquela mulher, com aquela prostituta que tinha 7 demônios, a Madalena, que trouxeram ela a Jesus para ser apedrejada. Jesus disse, quem não tiver pecado pode começar a apedrejar. Quanto mais velho o ser humano, mais pecado tem. Diz a Bíblia que saíram um por um, começando dos mais velhos, porque todos tinham pecado. Talvez não era uma adúltera como ela era, mas tem outra coisa que é pecado, não é só adultério que é pecado. Mentir é pecado, fazer trapaça é pecado, e tantas coisas, tudo é pecado, e vai tudo para o inferno só. É verdade. Você está entendendo? Depois ninguém lhe condenou, ninguém, eu também não te condeno. Volte e não peques mais. Do mesmo que ele, aquela palavra que ele disse para ela, disse para mim, para todos nós que já o aceitamos. Olha, lembre-te de onde eu te tirei. É isso que ele diz para cada convertido. Lembre-se de onde eu te tirei, lá no livro do pecado. Volte e não peques mais. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Não peca mais, não ser mais incrédulo. Amém. Eita. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. É verdade. Santo é o seu nome, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Há muito tempo a igreja tem perdido Obrigado, seu Senhor. respeito. Não porque Deus tem falhado com a igreja, mas a igreja tem falhado com Deus. É verdade. Não é porque Deus tinha falhado com Sansão, mas Sansão tinha falhado com Deus. Nós devemos nos colocar em tal condição como a igreja estava quando Ananias e Safira foram trazidos diante da igreja. Amém? Essa é a condição que nós devemos estar. Você está entendendo? Amém. Devemos nos colocar em tal condição como a igreja estava quando Ananias e Safira foram trazidos diante da igreja. Que condição é essa? Ananias e Safira venderam lá a terra que tinha, porque os cristãos estavam vendendo o que tinha e dando dinheiro aos apóstolos, que os apóstolos nunca pediram para eles fazerem aquilo. Aquilo era uma voluntária. É verdade, é. Aí Ananias e Safira viram aquilo, venderam a fazenda que tinha e combinaram em casa. Olha, nós vendemos a comparação. Nós vendemos a terra por R$200. Vamos guardar 100 aqui e levar 100 e dizer, olha aqui o dinheiro da nossa terra, da nossa fazenda. Combinaram lá em casa dos dois, lá em casa. Quando chegaram lá, o Ananias deu na frente e disse para Pedro. Pedro olhou para ele: Ananias, por que você vem mentir ao Espírito Santo? Eita glória. Você pensa que mentiu para mim, ou você mentiu para o Espírito Santo? A terra não era sua, a fazenda não era sua. Por que não ficou tudo para você? Vem mentir aqui, quando terminou de dizer, ele caiu morto nos pés dele. É verdade. Quando alguém tirou ele dali, que sepultado, daí pouco entrou a mulher com a mesma mentira. Pedro diz: você que está dizendo a mesma coisa que seu esposo, quem enterrou seu esposo está aí também. E ela caiu morta também na mesma hora. O Espírito Santo revelando a Pedro Oh, glória a Deus. que eles haviam feito de errado. Oh, glória a Essa é a Deus. condição em que a igreja tem que chegar. Glória a Deus. Deus. É a mesma. Glória a Deus. Amém. Amém. E ninguém pense, porque homens caídos vai impedir da igreja chegar à condição dela. Eita glória. Ninguém pense. Isso é verdade, eu creio em nome de Jesus. Porque o resultado de homens caídos Creio, é o Senhor. resultado do Sansão. Isso é verdade. Glória Deus a não Deus. vai impedir de cumprir sua palavra. Aleluia. Por isso, o meu compromisso, o seu irmão, com a palavra. É verdade, Senhor. Glória a Devemos Deus. cuidar com os enredos, Amém. Glória a Deus. com os arrazoamentos, que eles enganam demais. Oh, louvado seja Deus. Temos que saber que nós precisamos de Deus toda hora em nossa vida. É verdade, Jesus. Vamos se lembrar de onde Ele nos tirou, Aleluia. lá do livro do pecado. Glória a Me Deus. tirou de lá e disse: ó, não volte mais para lá. Amém. Ninguém podia tirar você lá do lixo do pecado como eu tirei. Não volte mais para lá. Vamos permanecer sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É isso.
Deus, tremendo, glória a Deus. Ah, mas eu não dou conta. E não dá mesmo não. Se eu desse conta, eu teria saído do lixo do pecado sozinho. Se você desse conta, você teria saído do lixo do pecado sozinha. Eu saí porque Ele me tirou. Você saiu porque Ele te tirou. Aleluia! E para eu permanecer assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, e para que você possa permanecer assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, é claro que precisamos dele o tempo todo. Amém, Jesus. É verdade, glória a Deus. Agora, Ele prometeu abençoar os seus. Amém, Jesus, em nome de Jesus. E é na hora das bênçãos que o ser humano pensa que é dono da situação. Verdade. E é aí, quando o diabo começa a tentar, os filisteus, onde é que está a força desse homem? Botaram o homem lá numa prisão, com um portão que não tinha no mundo quem não tinha como sair. Prenderam Sansão lá, ele ficou lá enquanto ele quis. No outro dia, Sansão, tá bom de eu sair. Pegou, arrancou os portões, foi lá para o monte, lá. Eita glória. Portão que precisava de uma máquina para conduzir, arrancou e parecia que estava carregando um fio de cabelo nos seus braços. Glória a Deus, aleluia. Unção de Deus sobre ele. Eita glória. E os homens se esquecem com aquela unção de Deus, pensam que pode fazer tudo. Pode não. Pode não. Deus dá essa unção, Deus dá sua unção aos seus servos, para o Evangelho ser apresentado da maneira que ele diz. É verdade. Mas, deixa eu botar a força desse homem. Tenta de uma maneira, tenta de outra, tenta de outra. Teve que usar Dalila. Porque Dalila, mulher, na Bíblia, representa a igreja. Oh Deus. Tem misericórdia. E a gente estava lá, ele dizia, e não era, e outra vez não era, até que uma vez ela o acariciou de uma maneira tão tremenda que ele derramou o coração para ela. Aí descobriu onde era. Não, olha, eu nasci um nazireu. Não pode passar navalha na minha cabeça. Aí ela terminou de acariciá-lo e ele adormeceu e ela raspou todo o seu cabelo. Ele ficou como um homem comum. Aí o inimigo veio sobre ela. Mesmo assim, é com cada ungido que tenha cuidado. Porque a própria igreja, que é mulher, representa a igreja. A própria igreja força o ungido a comprometer a palavra. Eita glória. A própria igreja. Mas a igreja fulano não é da mesma mensagem. E eles fazem isso. Daí a pouco começa a fazer também. Deixa para lá. Mas aquela igreja faz assim, eu não quero saber. Diz que é da mensagem. Não importa com isso. O que existe por aí de igreja que diz que é da mensagem é a igreja do homem. Porque o profeta diz, não importa o que alguém faça. Olhe o que a Bíblia diz. Oh, louvado seja Deus. Não importa quantos milagres alguém realize. Até Martinho Lutero disse, mas se não tiver com a palavra, é falso. Martinho Lutero, o mensageiro de qual era? Da quinta era. Não importa o quanto milagre que um homem possa realizar, se não estiver de acordo com a Bíblia, é falso. Aí isso é São Mateus capítulo 7. Eita glória. Ah, Senhor, eu preguei o Evangelho, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, eu fiz isso em seu nome. Jesus disse, não conheço vocês. São praticadores de iniquidade, mas nós sabemos que pregar o Evangelho não é iniquidade. Curar enfermo não é iniquidade. Expulsar demônio não é iniquidade. Iniquidade é porque torceram a palavra. Essa palavra era infalível. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Louvado seja Por isso, vamos ficar de pé, eu quero encerrar com isso aqui. Eu pensei que mais na frente, mas o tempo passa tão depressa.
Nós devemos nos colocar, nós, os cristãos. Aleluia. Eita glória. Não, mas o pastor fulano disse que é assim, não importa. Não importa quem seja. Vamos ouvir e olhar se está na Bíblia. Amém. Sem o novo nascimento, ninguém verá o Senhor. O novo nascimento muda a minha natureza e a sua e faz eu e você crer somente nessa Bíblia. Essa Bíblia é a palavra do grande Jeová, do Deus Todo-Poderoso. É a minha proteção, é a sua proteção, é a minha vitória, é a sua vitória. Louvado seja Deus, amém? Amém, Senhor. Glória a Deus, é verdade. E aqui o profeta diz: nós devemos nos colocar em tal condição como a igreja estava quando Ananias e Safira foram trazidos diante da igreja. Mas ao invés disso, há muito temos nos comprometido com as coisas do mundo e as trazido para dentro da igreja. Trazido as coisas do mundo para dentro da igreja, a ponto de hoje sermos chamados de um grupo de santos roladores. Ou você concorda com o mundo, ou é um grupo de santo rolador? Não, naquela igreja da mensagem eles fazem isso. Naquela igreja da mensagem eles creem assim, não importa. Aí se você não concorda, é santo rolador. É chamado de santo rolador. A ponto de hoje sermos chamados de um grupo de santos roladores, ou apenas outra denominação ordinária, apenas alguma igreja. Não, isto não se enquadra com a dignidade que isto deveria ter. O que nós devemos ter é o que a igreja modelo teve. Amém. É verdade. Amém. Ali nem espaço para o pecado existia entre eles, porque o Espírito Santo avisava e advertia. Amém. Por quê? Por causa da reverência que eles tinham com Jesus Cristo. É verdade. Graças a Deus. E assim como mencionar o nome de Sansão fazia os cristãos tremer de medo, o mencionar o nome de Jesus Cristo fazia os demônios estremecer também lá atrás. E se tivermos reverência a este nome, se tivermos coragem de reverenciar este nome, Senhor Jesus Cristo, irmão, aleluia, o poder de Deus estará em existência. Glória a Deus. É verdade. Agora não espere ninguém melhorar. Glória a Deus. Glória a Que Deus. cada um de nós Glória a Deus. procuremos melhorar espiritualmente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí as pessoas mesmo verão, sabe? Que parece que ele se converteu mesmo. Isso é claro. Sejamos reverentes para com o Senhor. Amém, Senhor. Então lembre, não é a igreja tem falhado com Deus, não porque Deus falhou, mas é a igreja quem falhou. Esse é que é o grande problema. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Nos ajude sempre a se lembrar, que possamos se lembrar onde o Senhor nos encontrou. Amém. Lá no lixo do pecado. Glória a Deus. Nos tirou daquela condição terrível, nos lavou no seu sangue precioso Verdade, e nos fez assentar em lugares celestiais em Amém. Cristo Jesus, Amém. para observarmos somente uma coisa, o que diz a sua santa e preciosa palavra. Amém. Por isso, Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, tira de nós aquilo que não te agrada, Sim, Deus. nos conceda aquela compreensão lúcida em tudo, aquela compreensão em tudo, e aquela estrutura para suportar escárnio, crítica, zombarias por causa do seu santo e precioso Evangelho, Pai. Amém. Perdoe as nossas falhas e as nossas fraquezas. Senhor, aceita a nossa gratidão. Ajuda cada um de nós aqui, para que possamos voltar para as nossas casas, melhores irmãos, melhores cristãos. Aleluia. Que a bênção do Senhor venha sobre todos nós, Em nome do Senhor. para que tenhamos paz com o Senhor, Deus. Amém. E ainda em nós desejos
a reverenciou. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe, Senhor, até aqui. Glória a Deus. Amém, Senhor. Leva-nos de volta em paz aos nossos Deus lares. ajuda-nos, Senhor. Livra-nos dos acidentes, Glória a Deus. dos cruéis Glória a e de tudo que é mal. Glória a Deus. Sim, Senhor. Qualquer plano que Satanás tenha planejado contra Glória a nós, Deus. Glória a Deus.